Olá, eu sou Leda Pinho, todo mundo sabe, e estou aqui de volta com mais uma edição do Conversa Aberta com Leda Pinho. E lembrando que quanto mais aberta, melhor. Hoje, com muita honra, muito orgulho, eu vou conversar com o médico veterinário Dr. Cláudio Eustáquio Moraes Júnior, que é, na verdade, contando assim já um tititi para vocês, ele é que cuida aqui dos meus bebês, que são 5, e sempre com muito profissionalismo, muito carinho, e um profissionalismo mesmo que nada deixa a desejar. Aí, doutor Cláudio, um prazer muito grande receber você aqui para a nossa conversa aberta. Muito obrigado, Leda, pelo convite, né? É uma honra estar aqui, conversar com vocês, conversar com o pessoal aí também, né? Contar um pouquinho esse bate-papo, né? Eu gosto bastante. Eu também gosto. Muito obrigado pelo convite. Não tem, eu é que agradeço. Você não tem nada a agradecer, não, Cláudio. E a gente vai começar falando de quê? Claro que de cachorro, né? Vamos lá. Que eu sou uma aficionada, uma apaixonada por cachorro. Você bem sabe disso, que eu até te dou um pouco de trabalho. Não é trabalho. Com as minhas dúvidas, com os meus medos, né? Mas o que levou você a escolher a veterinária? Então, Leda, contar um pouquinho, né, lá de trás. Claro. Desde quando a gente começou ali a pensar no que faria, né, da vida profissional, ali primeiro, segundo, terceiro colegial, cheguei no terceiro colegial com algumas escolhas, né? Precisava filtrar, fiquei entre 5 cursos, né? Meus pais querendo um filho engenheiro, né? Porque meu pai sempre trabalhou em usina hidrelétrica, então ele queria e seria mais fácil também, segmento, né? Para que a gente pudesse entrar no mercado de trabalho. Então, meus pais querendo a área da engenharia, eu cogitei uma hipótese da arquitetura, né? Fui fazer alguns cursos de desenho, porque na época ainda existia prova de aptidão, de habilidade ali. E aí, falei, não é isso que eu quero. Aí fiquei com a medicina e a medicina veterinária. Tem uma irmã que na época já fazia medicina, fui acompanhá-la um dia lá na UFO, e aí cheguei lá, vi aquele hospital, falei, não é isso aqui que eu quero, não é a minha área. E aí, já tinha os cachorrinhos em casa, né? E pensei, não, eu acho que eu quero é veterinária, vou fazer veterinária. E aí prestei o vestibular, ao término do terceiro colegial, não passei, naquela época a gente tinha era muito mais difícil do que hoje, né? Em termos, porque assim, hoje a gente tem um Enem, a gente tem várias formas de se entrar hoje dentro de uma universidade. E facilita, né? Isso. E na nossa época, infelizmente, era só vestibular que acontecia 2 vezes ao ano ali, né? Muito restrito, a gente não tinha ainda, começando aquela questão de internet, então a gente não tinha muito como prestar vestibular fora, era tudo muito mais difícil ainda, desafiador naquela época. E aí, fiz 6 meses de cursinho e entrei na faculdade. E ali dentro da faculdade, realmente, me encontrei, foi uma área que eu gosto, né, e desenvolvi. Falei, não, vou trabalhar com a parte de clínica e principalmente focada em cirurgia, né, de pequenos animais. E assim as coisas foram acontecendo. A sua atuação é mais com pequenos animais? Trabalho principalmente com pequenos animais, tá? E você tem uma função importante aí no canil municipal. Eu queria que você dissesse um pouquinho a respeito disso e contasse para quem está nos assistindo como é que está funcionando o canil. Que volta e meia a gente ouve aí algumas questões, algumas críticas, né, como sempre tem. Sim. E se melhorou alguma coisa de um tempo para cá? Então, quando, né, em 2005, me mudei para Unai, né, eu, na época, minha esposa ainda, a gente era noivos ainda, né, nos casamos lá em 2005, né, em outubro de 2005, e aí fomos ter uma vida lá, tinha clínica, dava aula na faculdade lá, mas sempre com a vontade de retornar para Araguari. Você é daqui? Sou daqui de Araguari, tanto eu quanto minha esposa. Querendo voltar para o ninho, né? Sim, Araguari é uma cidade que, assim, eu estava lá em Unai, mas não sentia sendo a minha cidade, que eu gostaria de passar minha vida inteira lá, né? E Araguari é onde a gente tinha essa vontade, né? As raízes, né? Sim, estão aqui, e aí retornamos para cá em 2014. Quando foi em 2017, né? Tinha saído 2016 saiu o concurso para a Prefeitura de Araguari. E aí a gente já tinha deixado todas as coisas lá em Unai, voltamos para cá para começar tudo do zero.
E aí minha esposa falou, não, vamos fazer o concurso da prefeitura. Eu falei, não vou fazer, eu estou dando aula em Unai, ainda ia e voltava. Ela falou, não, mas faz o concurso e tal. E aí nesse entremeio eu tive um acidente de carro, né? E aí falei, não, vou ficar por aqui mesmo, né? E aí prestei o concurso, passamos, tanto eu quanto ela na área da educação física, para trabalhar dentro Olha, da área bom. da saúde, né? Um curso, um cargo ainda novo, que até então a educação física era para dar aula em escola. Então eles abriram essa vaga específica para trabalhar dentro da área da saúde. E eu prestei o concurso para trabalhar dentro da veterinária, né? E graças a Deus passamos, né? Assumi em maio de 2017. E aí estamos à frente do canil lá como responsável técnico, né? Nós temos o diretor e aí eu estou responsável técnico do canil municipal desde 2017. Dentro desse espaço a gente organizou, né, toda a parte documental de funcionamento do projeto de castração, tanto do centro cirúrgico que nós temos lá, do centro de castração, quanto do castramóvel que o município, né, adquiriu também. Então a gente criou essa parte, a gente tem tudo isso já documentado, isso funciona. E a parte de estrutura do canil municipal, hoje está terminando uma reforma, uma ampliação, e melhorou muito, né, para a questão dos animais. Né? Porque antigamente era bem precário, né? Então, eu vou te falar que eu não conhecia a realidade muito antes de 2017, né? Então o pessoal comenta, quando eu entrei, a gente já veio começando a fazer um trabalho de melhorias, tudo colocado, né, com fichas clínicas, para que a gente pudesse realmente proporcionar uma qualidade de vida para esses animais que estão lá. Porque é uma vida sofrida, a gente sabe que esses animais, a maioria deles vêm de rua, sofrem muito, sofrem maus tratos, às vezes chegam em situações muito ruins, difíceis, críticas, e aí assim a gente tenta dar não só o tratamento de clínico, né, de medicação, tem que partir um pouquinho tem que gostar, né? Não é fácil, não é fácil. Mas o afeto tem que estar presente. Sim, né, e eles sentem, a gente percebe assim, que esses animais eles têm uma gratidão muito grande, né? Tanto para gente que faz a parte do tratamento clínico, quanto dos tratadores que estão lá no dia a dia com eles. Eu observo que atualmente, eu tenho 4 que eu adotei, né? Que eu tirei das ruas. E tenho uma que não, que foi um presente. Você percebe com muita clareza a diferença do sentimento daqueles que vieram da rua em relação àquele que já veio direto, já logo que nasceu, já veio para o conforto, já recebeu carinho e tudo. Sim. Eu sou encantada com a capacidade de amor que esses animais têm. O que a gente, ao longo de vários anos, né, eu me formei em 2004, então já o ano que vem completa 20 anos de formado. Então o que a gente observa nesse tempo todo, né, tanto na área de clínica particular, quanto na área do poder público, é que esses animais que são adotados, que você resgata, que você tira da rua, eles têm uma gratidão fora do comum. Não é normal aquilo. É diferente. É diferente daquele animal que você adquire, que você compra desde filhote, dentro de casa. Primeiro, o negócio de comprar animal, eu acho assim, um absurdo. Né? Eu acho que animal não é objeto. Sim. Que se compra. E tantos que estão por aí necessitando de um lar, de um carinho, de uma alimentação. Então, eu sou absolutamente contra a venda de animais. O que a gente tem é que o seguinte, existem muitos animais para serem adotados, né? A gente vê cada dia que passa, né? O canil costuma brincar que se ele triplicar de tamanho, ele já está pequeno, né? Porque é muito animal, né? E precisam de casa, precisam de carinho, precisam de um lar. É uma vida, né? Aquilo que a gente falou, eles não escolheram nascer, mas também não escolheram ser maltratados, né? Então a gente tem por obrigação. É difícil, porque a gente anda nas ruas e a gente vê, tem muitos animais soltos. É o tempo todo. Tem aquelas pessoas que deixam o animal sair, dar a voltinha dele e ali... Ele não volta? E não volta, ou quando volta, né, volta às vezes atropelado e ou tudo. com doença. Sim, e isso a gente fica pensando que é o seguinte, é uma situação, Neda, que a gente tem que pensar um pouco mais à frente, né? Não só pela questão do lado da vida do animal,
mas engloba-se muita coisa. Porque, por exemplo, vamos supor que você deixa o seu animal passear todos os dias sozinho na rua. Sai ali na porta, vem uma pessoa de moto, atropela ele, ele vai sofrer. Só que se essa pessoa também, às vezes ela vai cair, ela vai machucar, e o poder público vai ter que arcar com esse custo também. Então deixa de ser só o animalzinho atropelado, né? Mas tem aquela pessoa também que vai gerar um custo muito grande. Então assim, o que eu falo? Ninguém é obrigado a ter o animal. Só que quem tem que cuidar. É obrigado a cuidar. Tem a responsabilidade, sim, que tem o compromisso. Você está lidando com vida. Sim, dentro da possibilidade de cada um tem que cuidar do seu animal e tem que ser responsável por ele. Claro. Né? Então, assim, hoje o Canil Municipal, né, a Prefeitura de Araguari, ela já instituiu o chip de identificação desses animais. Então, hoje, todo animal que é atendido, né, pelo Canil Municipal, eu falo questão das castrações, né, que a gente presta esse atendimento de executar esse serviço, ele já sai chipado. E o que é esse chip de identificação? Esse chip de identificação, ele não é um GPS, mas se eu localizo o animal e a gente passa o aparelhinho, geralmente tem um local específico para implantação, que é na nuca, né? E ali a gente identifica um número, esse número ele já tem um cadastro, tá? Existe uma base de dados e que a gente sabe de quem que era, qual o endereço, se for um animal de rua, a localidade que aquele animal pertence, né? Para que a gente possa fazer essa filtragem também. Controle, né? Justamente, né? Porque, gente, não dá para deixar o animal solto na rua, né? Nós aqui temos vários. Tem um ali de frente que dá umas passeadas por aí e volta. Mas temos de rua, mas que moram por aqui. Uma das que a gente tem e cuida foi castrada lá, o Osmar Júnior que levou na época e castrou. Então aqui tem tudo, tem um Kleber, tem uma Madalena, tem um Pelé, tem tudo, sabe? Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande e talvez até uma preocupação, apesar do meu pouco entendimento a respeito. Eu penso, para não dizer eu acho, que uma providência assim ultra necessária seria a castração das fêmeas em situação de rua. Com certeza. E que não acontece nunca. Agora, quando vão fazer essa castração, que eu já vi aqui algumas vezes, até daquele Noraldino Júnior, aquele deputado, né, que defende também a bandeira. A causa. Né? Eu fui saber como é que procedia. Tem que fazer o cadastro, tem que dar o endereço, tem que dar o CPF. Mas cachorro de rua não tem endereço? É que, na verdade... Como é que pode viabilizar, Cláudio, esta situação? Porque não castra. Aí daqui a pouco está... pariu tantos, não sei o quê, precisa de lar temporário, precisa de doar os filhotes, não sei como. Como? As pessoas não têm tanta disponibilidade para estar socorrendo isso sempre. O que acontece? A situação desses animais de rua, realmente a gente precisa ver isso com muito carinho. Por quê? Uma cadela hoje na rua, vocês andam aí, vocês vão ver 4, 5 animais ali em cima dela, né? Isso é uma agressão, sim, sabe? E ali, aquela cadela, vamos supor que jogando por baixo, vem 3, 4 filhotinhos. Daqui 6, 7 meses, os animais estão entrando no cio de novo, né? Vem de esses novo. Filhotes, e aí a população... Então, se a gente não fizer um controle muito rigoroso, daqui 5 anos o problema é pior. Até porque é o seguinte, não estou falando que eu sou contra a questão de colocar ração e comida na rua. Não é isso, né? Às vezes o pessoal... Mas não é que eu sou contra. É que acontece o seguinte, na natureza é um pouco diferente da espécie humana. Claro. Na natureza, se você não tem condições para se manter de alimentação, os requisitos básicos para a sobrevivência, essa cadela ela não vai entrar no cio. Só que quando eu disponibilizo alimentação e água para ela, eu faço com que esse sistema reprodutor trabalhe muito.
Então ela vai entrar no cio, ela vai ter uma recorrência, ela vai ter fetos, ela vai nascer filhote, e aí a gente está procriando esse problema. Então, o que vocês falaram que já foi levado esses animais de rua para castrar, o que a gente pede geralmente lá no canil é que o seguinte, que tem alguém que possa se responsabilizar pelo menos no pós-operatório. O né? Osmar Júnior fez essa exigência. Isso. Aí tem uma vizinha que ficou. Porque a gente tem que fazer a medicação, né? Para esses animais de rua, o canil ele tem condição de fornecer até a medicação. Né? Então a gente vai fazer, né, a castração, a pessoa faz o pós-operatório 7 dias, né? 10 dias a gente vai tirar os pontinhos, pronto. Ela vai estar na rua? Vai, mas ela não vai procriar mais. Né? A Madalena foi assim. Isso. Então, assim, essa é uma situação que realmente lá a gente vai cadastrar esse animal, igual a gente falou a questão do chip, como um cão comunitário. Né? Não é ninguém que é responsável por ele, mas é uma vizinhança ali toda que fica responsável por esse animal. Cuida, né? Então, isso acaba acontecendo. Agora, no castramóvel realmente é mais difícil. Tá? Porque tem que fazer um cadastro antes, mas o canil municipal ele está à disposição para fazer esse serviço também, né, frequentemente. Então, assim, não tem o porquê a gente pensar agora. Acontece que o pessoal também não quer se responsabilizar por isso. Né? O município não tem hoje condição de ter um lugar específico para fazer o pós-operatório desses animais. Né? Então, vamos supor, se eu tenho lá uma baia disponível para fazer um pós-operatório, o que a gente vai poder ajudar é muito pouco, porque se eu tiver um animal, se a gente considerar que no ano a gente tem 52 semanas, aí vai ter feriado, vai ter... Vamos supor que seja 5 dias, né, que a gente trabalha lá castrando. Eu não posso castrar mais do que um animal de rua para fazer o pós-operatório dele a cada 7 dias. Então é muito pouco, né, o volume para esses animais. O animal da população a gente faz 5, 6, 7 no dia, né? O castramóvel trabalha até mais, porque não tem atendimento, a população. Então, se nós tivermos a população nos ajudar a fazer esse pós-operatório, a gente consegue resolver esse problema. Para mim é o mais grave nessa questão dos animais de rua. Sim. Porque, primeiro, pelo fato que você comentou, que é um negócio assim revoltante, a condição que fica essa fêmea exposta quando está no cio. Sim. Né? E a gente fica de pé e mão quebrada, porque você vai fazer o quê? Infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. Já aconteceu a população ligar, e porque tem um animal assim, que os cachorrinhos estão em cima. Não, então peraí, vamos tentar ver se tiver alguém para fazer esse pós-operatório, a gente já dá um jeito de castrar ela o mais rápido possível. Né? Até para tirar esse estresse, até para evitar o aumento da população errante, né? Aí, porque realmente isso é um problema. Eu acho. E acho, na verdade, o mais grave de todos os problemas, que não são poucos. Eu considero esse o mais grave. Já teve um caso que a fêmea depois precisou ser operada. Sim. De tanto que ela ficou machucada, sabe? Até porque, assim, são vários animais, você vê em vários tamanhos, né? Mas, querendo ou não, a gente está no instinto animal, né? A gente tem ali que entender que acaba que é do instinto deles ali, né? A gente também tem que entender essa natureza, mas é ruim, é uma situação muito complicada. É muito ruim. Cláudio, depois, então, você abriu a Dr. Vet. Como 2014. Que você chegou a essa conclusão de que seria isso? E como é que está a clínica, que para mim é 100%? O que você tem para dizer da época que você inaugurou até agora? Então, quando a gente resolveu retornar a Araguari, a gente já tinha a clínica estabilizada lá em Unai, né? Já tinha 9 anos com a clínica. Lá se chamava VetClean, foi a primeira clínica que nós tivemos. E aí a gente resolveu voltar. E aí a gente, vamos montar uma clínica. Araguari ainda tinha espaço, tem espaço para todo mundo, claro, mas nós precisávamos trazer um conceito de veterinária diferente, né? Porque o pessoal conseguia fazer as coisas, mas não tinha um ultrassom, não tinha um raio-x, não tinha as coisas. Então, assim,
Por exemplo, o primeiro aparelho de ultrassom do noroeste de Minas, da região lá, Paracatu, Unaí, nós que levamos. Né? Nós fizemos, colocamos, fiz o curso. Então a gente atendia ali, disponibilizava alguns dias para ele fazer atendimentos de ultrassom fora da cidade. E a gente quis trazer isso para cá. Então a gente trouxe, né, o ultrassom, depois nós trouxemos o raio-x, depois nós trouxemos, antes do raio-x, trouxemos o laboratório também para dentro da clínica, né? A gente, na verdade, o que a gente fez foi forçar todo mundo a sair da zona de conforto, dona Neda. Né? Então, a parte da veterinária estava muito confortável, né? E aí nós forçamos todo mundo a sair dessa zona de conforto, trazer a tecnologia, implantar a tecnologia e utilizar a tecnologia. Para mim é o grande diferencial. Você levar seu animal num lugar onde ele vai ser examinado, vai fazer os exames necessários, você não tem que tirar de lá, levar para outro lugar para fazer, que é muito desconfortável e é muito complicado também. Né? Por isso que eu acho que vocês trouxeram realmente um avanço na questão da veterinária. E assim, o que a gente observa é que, diferente do que a maioria pensa, a veterinária, ela não é fácil. Nós estamos falando ali de atender, no mínimo que a gente trabalha, são 2 espécies, né? O cão, o gato, né? E o gato não é um cão pequeno, né? Não, tem fisiologias totalmente diferentes, né? Situações, doenças diferentes. Então, assim, você precisa entender. E é muita coisa, a medicina veterinária evolui a cada dia, né? O conhecimento é muito profundo, né? Eu costumo brincar que fui professor por vários anos, né, no curso superior, e o que a gente observa é que o seguinte, o conhecimento, ele é criado todo dia, então ele vai subindo. E a gente tinha que, dentro da faculdade, nós tínhamos que acompanhar. Não que a gente vai estar sempre ensinando o que está na vanguarda ali, porque os estudos demoram a sair, né? Os livros acabam trazendo conhecimentos de 5, 6 anos anteriores, né? Porque para fazer o consolidado ali, porque o livro nada mais é do que um consolidado dos trabalhos científicos. Então, existia esse gap, sempre existe esse gap. Qual que é o problema que a gente observa hoje com a educação que nós estamos tendo? Que o conhecimento está sendo gerado, as pesquisas estão sendo feitas, porém, aprende-se cada vez menos dentro do curso superior. Então, esse gap que deveria sempre andar assim, mais próximo, ele está ampliando. Distanciando. Né? Então, se aprende muito pouco hoje, né? Eu acho que não dá para a gente culpar o estudante, não dá para culpar o professor. Eu acho que isso é uma abordagem que ela é muito mais ampla, é um problema muito maior, né? Então, a gente precisa trazer um conhecimento. Não é à toa que hoje, se você abrir o Instagram, tá cheio de cursos ali, rasta para cima, saiba mais. E o que mais me indigna, às vezes, é que são cursos básicos vagos, que o profissional que vai buscar um curso daquele, ele deveria ter aquele conhecimento já consolidado e aprendido dentro do banco da faculdade. Né? E não teve. Não teve. Então, assim, isso deixa a gente profundamente preocupado. Não vou dizer triste, mas preocupado. Por quê? Porque isso a gente observa em todas as áreas. Né? Então a gente observa isso na medicina, eu vejo na medicina veterinária humana, que estou mais de perto. Né? Então, aonde é que nós vamos parar? Qual a confiança que nós vamos ter nos profissionais que estão nos atendendo? Né? Então a gente precisa buscar e sair um pouco da zona de conforto. Precisa evoluir. Sim, muito. E tem que ser rápido, porque o que é certo agora, amanhã já é outra história. Outra história. Cláudio, eu vou te fazer uma outra pergunta. A gente está habituado até a ver com muita frequência, infelizmente, a questão da crueldade com o animal. A gente vê, há pouco tempo, teve um rapaz que tinha um shih tzu e ele enfiava a cabeça do shih tzu dentro de um balde porque ele tinha feito xixi no pneu dele. Enfiava a cabecinha dele lá, tirava, dava um tapa, enfiava de novo. Bom, uma vizinha, ou que tinha já os cachorrinhos dela, ouvindo aquilo, subiu e filmou. E denunciou imediatamente. Hoje o cachorrinho é dela, está com ela.
E ela fez a denúncia, o cara foi preso, mas o preso vai hoje e sai amanhã, Sim. né? Como é que funcionam as leis de defesa dos animais atualmente? Ou se não funcionam? Na verdade, funciona, né? Hoje a gente tem acompanhado isso muito de perto, né? Principalmente pela questão do canil municipal. E com os grandes animais é muito mais, como é que eu vou dizer para a senhora? Ela é muito mais levado a sério até na parte de grandes animais, na questão dos cavalos, do que pequenos. Porque o cavalo é crime, no pequeno é contravenção. Então, quando você vai para um cavalo, esse indivíduo que você faz um maus tratos, isso vai dar cadeia, vai dar uma dor de cabeça para essa pessoa. Para os pequenos, até que nem tanto. É ridículo. São eu acho a vidas. punição ridícula. O que eu acho é que o seguinte, a gente está vivendo num mundo que está tudo muito permissivo, né? Que o que acontece? O indivíduo, ele judia de uma criança. O que será que ele não é capaz de fazer com o animal? Né? Se ele não leva a própria espécie a sério, ele não cuida dela, ele não, principalmente uma criança indefesa, ele vai fazer muito pior com o animal. Claro. Né? Então, a gente precisa ter leis, mas a gente precisa ter educação. Eu acho que o que vai mudar muito é a questão de educação, de respeito. Respeito pela vida, independente de qual for a espécie. Né? Então, assim, a gente fica triste. A gente vê alguns casos que realmente a gente fica chateado. A denúncia, ela tem que ser feita para a polícia, e aí já foge da nossa mão o que vai acontecer depois. Aí já vai para a justiça. Né? Mas a gente vê muito animal. E o que mais me dói é que às vezes a pessoa não está nem aí, ela vai jogar aquele animal. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa tirando um gatinho, um filhote de gato ainda na placenta, dentro de uma sacola amarrada, dentro de uma cesta de lixo. Né? Então, o indivíduo está jogando aquele animal a própria sorte, que nem sorte ele não tem, porque ele ainda não consegue andar, não consegue fazer nada. Né? Então... E assistimos casos assim mesmo degradantes, sabe, revoltantes. Eu, há pouco tempo, tentei segurar, até era um shih tzu também, de uma pessoa próxima, não de mim, da região, que soltava o cachorrinho. E eu não sabia que ela queria desfazer dele. Eu catava, trazia de volta. Daí a pouco estava ele na rua acompanhando esses 3 grandão, que ficam por aqui também. Peguei e trouxe de volta. Eu viajei, né? Que eu te falei que fiquei uma semaninha fora. Quando eu cheguei, eu tive notícia que ela abriu o portão à noite, colocou ele na rua e eu não sei o destino. Tomara que tenha achado alguém que vá dar carinho e atenção. Ai, mas eu estou achando tantos abandonados, mas são tantos os que estão na rua, perdido e abandonado. Eu falo perdido porque alguém deixou o porta aberta, porque eles não sabem abrir. Sim. Né? Então, é também uma irresponsabilidade. Concorda? Com certeza. Se você tem, você não vai estar atento se está tudo fechado, se ele está em segurança. Né? A gente sabe, né? Cada um sabe o animal que tem dentro de casa, dona Helena. Igual a gente costuma falar que a gente sabe, conhece o filho que a gente tem, é um filho de 4 patas. Né? A gente conhece, a gente sabe qual o comportamento. Sabe que se você abrir o portão, ele vai. Alguns animais escapam, outros já são mais Fica acostumados. Mais tranquilo. Então, assim, cada um sabe. Agora, é uma situação que a gente fica triste. E a gente presencia isso direto. E temos tantas questões, a questão de foguete, por exemplo, que causa um estresse louco nos animais, não só nos animais, como em idosos, em pessoas acamadas, em autistas e tudo, a gente sabe, e não se resolve, embora em muitos lugares, muitas cidades, isso já está bem controlado, já é proibido realmente, mas aqui ainda é bem liberado e a gente já viu, já assistiu casos assim bastante tristes. De atropelamento, de ficar preso na grade. Nós temos uma lei, eu preciso confirmar, ou se tinha sido só um projeto de lei, mas tinha sido ventilado uma lei, eu não sei se foi aprovado, como que está. Precisaria olhar na questão do município.
Mas é aquilo que a gente volta a falar, é questão educacional, é educação. Educação é base É de educação. tudo. Se a gente não melhorar a educação, a cultura, né? E não estou falando, quando a gente fala cultura, não é cultura de ler um livro, não, é cultura mesmo, é o que esse indivíduo vai levar, o caráter que ele tem de formação desde É o pequeno, comportamento, né? o que o pai e a mãe estão ensinando, porque hoje, que a gente observa, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Yasmin, de 15 anos, e tenho o Arthur, de 13. Então, o que a gente está ensinando para esses... Quais os valores, os meus já né? são adolescentes, mas o que eles tiveram de criação lá de trás, né? Desde quando nasceram. Qual bagagem, né, carregam? Quem foi ensinado. Então, por exemplo, eu tenho os meus filhos, sempre tive animal em casa, né? Eu tinha 4 animais até agora, dia 6, né, de novembro. Ai. E costumo brincar que era minha filha mais velha, que era a Julie, era uma Yorkshire, que é a comandante da família. Era Yorkshire. Ela já estava com 17 anos e meio, dona Leda. E ele já tinha vivido tudo que ela tinha para viver e tudo. Quando foi, ela fez 17 anos e 6 meses, dia 4 de novembro. Quando foi no dia 6, ela partiu dormindo. Né? A gente já esperava que isso fosse acontecer pela questão da idade e tudo. Não teve sofrimento, que é o que a gente fica mais tranquilo. Teve uma vida fantástica, viajou, passeou com a gente, teve carinho, teve o tratamento que ela precisava, tudo que ela precisava. Descansou realmente. Então, assim, ela era mais velha do que a minha filha, né? Humana, vamos dizer. Então, e os meninos foram criados com ela. Com ela. Depois veio o Bidu, que é filho dela, né? Tá com 12 anos. E hoje eu tenho o Theo, que é filho dele, então era netinho dela, e chegou mais uma pequenininha lá que vai fazer 4 meses, que é a Potter, né, de Harry Potter, e tá lá com 4 meses. Então, assim, os meus filhos são criados com um animal dentro de casa, e o animal, ele tá ali junto com a gente, é um membro da família, né? Então, todos sofreram quando a gente perdeu a Júlia agora, mas... então, assim, o respeito não só ao animal, mas o respeito ao humano, né, à pessoa, e o respeito ele vai muito mais do que credo, ele vai muito mais do que opção sexual, ele vai muito mais do que cor, né, são coisas que dentro da minha casa eu não admito, né, eu não admito. Exatamente. Desrespeito por cor, que seja eles praticando ou sofrendo isso, porque já aconteceu, né, de sofrerem discriminação, e, né, eu acho que isso são coisas inadmissíveis. Sem dúvida nenhuma. Financeira também não, porque eu acho que condição financeira, ela não julga nada, né, porque costumo sempre falar isso com os meus filhos. Eu ter mais do que uma outra pessoa ou menos, a única coisa é que eu tive oportunidades a mais do que o outro, que ele não teve. Não é? Né? E que outros tiveram mais do que eu pude ter. Então isso não julga, isso não desmerece ninguém, e a gente tem que respeitar todo mundo. Né? Até dentro da empresa. Qualquer um que entrar dentro da empresa, ele vai ter o mesmo tratamento, né? Porque somos todos iguais. Olha, e eu acho que é esse tipo de orientação que você transmite para os seus filhos, com certeza fará com que eles sejam adultos muito melhores. É o que a gente tenta. Porque já cresce com essa consciência. Sim. Mas falamos tanto de animal, agora vamos falar do Dr. Cláudio, cidadão araguarino, a vida mais ou menos sem ser invasiva, a vida pessoal, lazer, como é que é? Como é que é esse cardápio na família? Olha, eu sou uma pessoa, Leda, que sou muito caseiro, né? Tanto eu quanto minha esposa costumo brincar que a gente gosta de ficar em casa, né? O melhor lugar para nós é a nossa casa. Eu falo, a casa da gente é um santuário. Sim. Né? Eu sinto prazer em estar dentro de casa. Então, e não só estar dentro de casa, mas ter todos ali. Então, assim, nós somos muito tranquilos, né? Gosto de estar junto com a família, não abro mão. Onde não cabe a minha família, não me cabe, né? Então, eu gosto de estar sempre junto com eles.
A gente tem instituído ali, meio que aproveitando que ainda os meninos, né, são novos, ainda participam, né, das realizações da família. Então a gente tem, por exemplo, sexta-feira à noite, né? Geralmente é um dia que todos nós ali, eu, meus filhos, minha esposa, minha sogra, às vezes meus pais, que a gente reúne em casa, né? Para bater um papo, para conversar com os meninos, entender como que foi a semana, o que aconteceu, conversar mesmo. Fortalecer esse laço de família, costumo né? brincar que é a sexta-feira da família, né? Então, enquanto uns querem ir para o bar, a gente prefere ficar em casa. Não que isso seja errado e que vocês não possam me ver de opção. Qualquer dia também sentado com a família ali num bar, conversando, né? Então, mas somos muito tranquilos, né? Não vou falar que a gente bebe uma cervejinha socialmente, gosta de tomar um vinho. Claro, né? Por que não? Então, a gente gosta muito de estar junto com a família. Trabalho é uma coisa que eu costumo brincar. Como eu gosto e amo o que eu faço, o trabalho para mim não é pesado, né? Se eu tiver que, às vezes, mesmo estando numa sexta-feira à noite, tiver que socorrer alguém, a família também já está preparada para isso. Os meninos cresceram, né, dentro dessa realidade. Então, a gente gosta de estar junto com eles. E eu reconfesso que eu já molei o Dr. Cláudio à noite, sem olhar as horas, me dá o desespero, eu estou em dúvida com algum dos meus bebês aqui, eu ligo e nunca deixei de ser atendida. Com fineza, com muita educação, mas com muito profissionalismo. Eu não canso de falar, esta sua marca. Obrigado. É o profissionalismo que não se discute. Não é fácil, né? Eu falo que assim... Você já pensou, só te interrompendo, se todo mundo fosse igual, eu ficasse te amolando a qualquer hora? Mas o que acontece, Leda? Eu acho que isso parte muito da confiança. Né? Sem dúvida. Então, a confiança ela não se constrói do dia para a noite. Né? Todos os dias ali, atendendo, fazendo o melhor que a gente consegue, buscando, né, um conhecimento, buscando um atendimento de qualidade. Então, a confiança ela é construída. Né? Seria muito fácil ser veterinário de horário comercial. Sim. Eu costumo brincar, você pode até fechar o seu estabelecimento, mas a sua responsabilidade... Teu atendimento. Porque é uma vida. Porque é uma vida. Não escolhe hora para adoecer ou para ter algum problema. Então a gente tem que estar disponível. Né? Quando a gente escolhe fazer aquela profissão, ela já vem com seus ônus e com seus bônus. Com certeza. Né? Então faz parte. Né? E não é incômodo. Eu canso de repetir isso para todos aqueles clientes que estão ali junto com a gente, que me ligam e falam, não, desculpa, doutor, não, estou incômodo. Não é incômodo. Estou constrangida. A gente já está pronto para atender. Né? E o Cláudio no mundo da música? Qual é seu estilo? O que você curte? Então, eu confesso para a senhora que eu tenho um hobby que é tocar. Tá vendo? Vamos descobrindo. Eu toco violão e guitarra. Ai, que beleza. Comprei uma gaita, aprendi algumas coisas ali, porém, aí já pro outro lado, os meus cachorrinhos, quando eu toco, eles não gostam. Eles se incomodam, então eu não toco mais. A gaita está guardada, né? Mas o violão e a guitarra é uma paixão, né? Eu, quando tinha 12 anos, eu entrei para o conservatório, fiz 5 anos de conservatório. Conservatório, a questão da música, a gente sabe que lá no conservatório ele tem ensino básico, ensino fundamental, médio e depois o superior. Então eu concluí a parte do fundamental. Né? Então eu tenho noção de teoria e eu gosto, eu me sinto bem. Às vezes eu vou lá para casa, mas é um hobby. Então eu fico só lá em casa lá. Né? Às vezes reúne ali com os amigos, a gente toca alguma coisa. E eu sou muito eclético. Né? Eu confesso para a senhora que eu gosto de quase tudo. Né? Eu gosto do rock, eu gosto do pop rock, eu gosto do sertanejo, gosto da música raiz, eu do gosto samba. do sertanejo raiz. Esse sertanejo universitário não me convenceu. A gente escuta. Eu acho que música, é difícil a gente falar assim, eu não gosto disso, porque música ela tem lugar. Né?
Então, se, por exemplo, você está numa festa, né, e aí os jovens já gostam de funk, dessas coisas, não que eu não vá escutar, a gente está ali, a gente tem que respeitar o do outro também. Mas se a hora falar, você escuta? Não escuto. Né? O funk eu não escuto no dia a dia, o pagode eu tenho as minhas ressalvas, né? Gosto, mas não é aquela... Preferência? Não. Então, eu acho que música ela tem que ter conteúdo, né? Ela tem que ter letra, ela tem que trazer... História. Uma mensagem, né? Então, por isso que às vezes o funk, não vou falar que a gente não escuta, né? Você está numa festa ali, tem um momento, você pode dançar. Você não vai numa festa escolher a música que você quer ouvir. Justo. E outra coisa que eu falo, eu, por exemplo, sou uma apaixonada por Chico Buarque, por Geraldo Vandré. Eu não vou chegar, por exemplo, num churrasco para ouvir Chico Buarque, porque não vai combinar. Se todos estiverem ali e comungarem daquele gosto musical... Mas geralmente quem está no churrasco não vai optar por aí. Sim. Né? Eu desde muito nova, 10 anos antes de Cristo, vamos estabelecer assim, o meu ritmo preferido era o rock. Com o surgimento do Elvis Presley, que foi sem dúvida nenhuma, foi o ícone, foi o maior nessa linha aí, que modificou o comportamento da juventude do mundo, né? E dali para cá, eu acho que as pessoas às vezes até estranham, porque eu estando em casa para ouvir Janis Joplin, Led Zeppelin, Iron Maiden, AC/DC. Então nós comungamos dos mesmos gostos. Rolling Stones. Eu adoro o rock até o pesado. Eu vou falar para a senhora, confessar para a senhora que hoje eu levantei. Essa semana foi uma semana que eu gosto muito de escutar música quando eu estou dentro do carro, né, dirigindo. Gosto muito de escutar podcast também, de assistir. Mas dirigindo é meio complicado, então eu gosto muito de escutar música. E essa semana eu escutei Led Zeppelin. Adoro. Hoje de manhã, por incrível que pareça, a hora que eu levantei, que eu entrei no carro, coloquei um Chuck Berry para escutar. Então, assim, eu gosto muito do rock, sou muito mais do rock and roll, né? Não vou falar que a gente não escuta, mas a preferência é o rock and roll. Eu gosto do rock. E gosto muito de MPB, algumas coisas, né? Não tudo, mas tem muita coisa da MPB que eu gosto. Eu escuto de tudo, eu sou muito eclético, mas a preferência é o rock. É o rock. Olha que coisa, né? Eu, até há pouco tempo, conversando com um amigo de uma sobrinha, ele falou, mas a senhora gosta de rock? Eu falei, meu filho, eu é que espanto de você gostar, porque o rock nasceu no meu tempo. E como eu ainda estou nesse tempo, eu continuo gostando, como não? Não, e assim, a música ela é importante, né? Eu gosto, coloco isso muito para os meus filhos também, eles escutam, lógico, do que eles gostam, né? A gente também tem que entender o mundo que eles vivem hoje e escutam também o que eu gosto, né? Porque faz essa troca até de informação musical, que é muito importante. Então, o mundo evolui, né? Apesar de que tem hora que eu acho que ele evolui. Está evoluindo. Eu acho que ele evolui, mas faz parte, a gente tem que andar junto com eles também, até para a gente entender o que passa na cabeça do jovem, né? Olha bem, a gente já falou de tanta coisa, vamos falar das questões climáticas um pouquinho, só para ouvir a opinião do Dr. Cláudio. Há mais de 3 décadas passadas, essa tragédia já era anunciada, né, dessa questão climática. Sim. Mas por conta, é claro, de não levar muito a sério, outros por conta da ganância, outros por achar que isso jamais aconteceria. Nós estamos vivendo essa questão dramática. Eu considero dramática. Como é que o Dr. Cláudio vê também a possibilidade de uma melhoria nessa questão? Então, Leda, é um desafio. Grande. Né? Muito. Por quê? O que a gente observa é que vai muito mais, como a senhora falou, questão da ganância, né? Porque a gente coloca o ganho
né, os grandes conglomerados colocam o ganho acima de Acima qualquer de tudo, custo. acima da vida dos Então não outros. adianta eu sozinho fazer a minha parte, né? Eu acho que isso é muito maior. Os grandes países hoje, né, as potências econômicas, elas querem colocar que nós façamos a nossa parte, que a gente salve a Amazônia, E eles não mas eles já fazem. destruíram a dele, É, né? Então, será que até que ponto nós somos obrigados a ter que sustentar esse mundo e que está todo mundo correndo atrás? Porque a gente observa guerra, né? Quantidade de guerras por questão. Estamos aí passando agora com a possibilidade, né, ventilando aí uma guerra próxima a nós nós aqui, na Venezuela, Venezuela com a Guiana. Guiana. Então, até que ponto? E a troco de quê? E aí, a hora que a gente analisa isso, questão de petróleo, porque tem postos de petróleo, é tudo poder econômico, né? Então, até que ponto ganhar dinheiro acima de qualquer custo vale a pena, né? Porque quem sofre é a grande parte da população que está sofrendo com calor, que sofre com frio, e a gente tem pesquisa que mostra que o calor mata muito mais do que o frio. Eu né? vi isso, eu li também a respeito. Então, eu sou um privilegiado, a gente fala que nós somos privilegiados. Você tem um ar-condicionado para você, às vezes, dormir, e a pessoa que não tem, né? Que às vezes não tem um ventilador. Aqui não tem Então, no frio um cobertorzinho para se aquecer. Justo. E no calor que não tem meio nenhum para se para refrescar. aliviar um pouco esse calor. Então, sim, a gente tem que compadecer, né? Eu Tem que tentar fazer a parte que cabe, né, a gente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente colocou há 3 anos atrás foi a questão da energia fotovoltaica, né? Então, a gente usa hoje grande parte da energia que eu utilizo dentro da empresa e na minha casa, grande parte, não, praticamente toda, né, é tirado da energia fotovoltaica, né? Então, a gente tem um sistema implantado, é um custo de implantação alto, porém, a longo prazo, a gente compensa. Então, a gente diminui a exploração da potência hidroelétrica, né, da água. Então, se nós colocarmos, né, começarmos a olhar com mais carinho e cuidado, né, para o outro, não é só para nós, não. Claro. Às vezes, talvez a gente comece a ter a possibilidade de pensar em melhoras. O Dr. Cláudio é um homem religioso ou não? Sou, né? Sou católico. Vocês não vão me ver todos os finais de semana na igreja, né? Isso não quer dizer... Você não vai ver nunca. Mas isso não quer dizer que nós não pensamos. O que me deixa intrigado é que é o seguinte, não adianta eu ir à missa todo final de semana e sair de lá e pregar totalmente diferente, dizer totalmente diferente... do que é justo. Com o que você escutou, com o que você tem modo de vida. Então, assim, pecamos. Né? Infelizmente, somos humanos, né? Não tem como viver a vida toda ali, mas a gente tenta levar o máximo possível. Eu acho que os valores. Sim, né? Sem julgar, né? Sem apontar o dedo para o outro. Eu tenho assim como norte, Cláudio, um homem que nasceu como qualquer um de nós, de um homem e de uma mulher, que foi chamado de Jesus e que deixou na sua história um exemplo de vida absolutamente certo e correto na minha visão. Então, eu não sou nada, eu não tenho religião. Eu tenho o cristianismo que me norteia, sabe? Que me dá, assim, sugestões de vida que eu acho que são corretas, mas só. E precisamos, mas a gente precisamos, né, Leda, ter alguma coisa em que a gente se ampare, né? Porque viver não é fácil. Não. Viver não é fácil, é um desafio todos os dias. Então a gente precisa ter fé em alguma coisa, né? Eu tenho fé em Deus, um homem uma energia, sou católico, adoro, gosto de ir à missa, gosto de escutar a palavra. Confesso para a senhora que eu levanto todos os dias às 6h15 da manhã, e ali faço a minha rotina. Hoje tenho quase 1 ano já, tenho a minha rotina de abrir a Bíblia todos os dias de manhã e ler uma passagem da Bíblia, né?
E vou confessar para a senhora que tem dia que às vezes a gente está angustiado, tem dia que você está preocupado, problemas a gente tem, né? Tem, não. Faz parte da vida, senão a vida não anda. E às vezes a palavra que a gente precisa está ali. Você né? encontra. Né? Então eu sou religioso, mas não sou aquele religioso, igual eu falei para a senhora, de templo, frequentador de frequentar, do templo. Porque eu acho que as ações elas são muito mais, elas dizem muito mais do que a palavra, falar. Então você tem que fazer, né? Então, pessoal, gente querida, nós estamos aqui até com a árvore de Natal lá, aí atrás da gente, sinalizando a magia dessa época, né, Cláudio? Uhum. Que parece que as pessoas na época de Natal ficam mais sensíveis, ficam com um olhar maior para o outro, então, e que isso permaneça, né, no novo ano que vai chegando, Se Deus que não quiser. adianta ser só essa movimentação da época. E então eu sou assim, de um profundo respeito ao Cláudio, vou chamar a atenção dele, apesar disso, o tempo todo eu falei que não era para ficar me chamando de dona. O hábito, é aquilo que eu falei, né? O hábito. É o hábito, né? A questão do respeito, mas tô me policiando, viu, então, Leda? Vai consertando esse negócio. Tá? Vai treinando. Tô treinando aqui. Estamos brincando, graças a Deus, com muito bom humor. E chegando assim ao fim de mais uma conversa aberta com Leda Pinho. E eu vou então abrir o espaço para o Cláudio, não vou falar de doutor também, para o Cláudio falar o que ele quiser, deixar alguma mensagem, alguma orientação. O espaço é seu. Obrigado. Né? Primeiro, agradecer o convite. Né? É uma honra estar aqui conversando com você. Honra para mim. E ter esse espaço. A mensagem que a gente deixa é que nós estamos chegando agora na época do Natal. Às vezes a gente faz a ceia em casa, a gente está ali junto com a família, né? Mas eu acho que isso deve ser cuidado com o outro o ano todo, né? Sim. Eu vou te falar que às vezes eu me pego ali podendo fazer muito mais e não faço, né? A gente tem que ter o autoconhecimento, tem que ter a autocrítica, claro, porque o dia a dia é muito corrido, né? Nós estamos passando por momentos no país, na cidade, não estão fáceis, né? A gente sabe que, costumo falar que para comer hoje está muito difícil, sim, né? Então a gente sabe que aquelas pessoas que às vezes ganham pouco, têm uma família grande, passa muito aperto, né? Muita dificuldade. Então, que a gente possa ajudar realmente, né? Hoje retornei para o Rotary, né? E sou do Rotary Clube Araguari. Um abraço para todos os companheiros lá. Tem um ano que retornei, em Unai fui rotariano por 6 anos, então é uma instituição que faz um trabalho para a população, né? Trabalho social, é um clube de serviço para prestar serviço para a comunidade, porque o que a gente ganha, né, a gente tem que retornar um pouquinho para a comunidade. Né? Sem dúvida nenhuma. Dentro da empresa, da clínica, da Dr. Vete lá, a gente faz as nossas ações, não é uma coisa que ninguém precisa ficar sabendo, né? O que a gente faz para ajudar, a gente não faz... É a questão da mão, né? De marketing. A mão direita, né? Da esquerda não precisa saber. Sim, a gente faz para realmente aquelas pessoas que precisam. Dentro do Canil Municipal também, como é um atendimento público, não é porque é público que a pessoa não mereça respeito, carinho e cuidado, né? E atenção. Então lá a gente também tem todo esse cuidado. E no dia a dia, né, a gente tem que viver, né, de uma maneira que você coloque a cabeça no travesseiro à noite e esteja tranquilo. Eu fiz o meu melhor, né, dentro do que eu podia. Profissional, pessoal, né, e social. E social. Isso é o mais importante. Né? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter isso. Acho que a partir do momento que todos tiverem essa consciência, né, o mundo vai ser um pouco melhor. Porque é muita gente que precisa ter essa consciência, né? Eu acho que é uma gama
muito grande de pessoas que precisam desenvolver esse sentimento de solidariedade, que precisa lembrar que as pessoas não têm necessidades e nem sentem fome só no Natal, Sim. e que não é necessário de forma nenhuma entregar uma cesta e bater a foto, tá? Entregue de coração. É o suficiente, né? Isso é um conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, não é que a gente foi sempre assim. Não. A gente vai aprendendo, É né, um aprendizado com o dia a dia. mesmo, Não é vou falar dia pra a senhora que dia. tem dia que dá vontade de torcer o pescocinho de uns que a gente encontra por aí, não. Mas a gente tem que exercer o nosso poder de paciência, né? E faz parte, né? O Lulu Santos tem uma música, que eu gosto mais dele, que ele fala: consideramos justa toda forma de amor. Sim. Não desejamos mal a quase ninguém. Porque às vezes a gente fica mesmo muito irritado, né? Fica, né? Mas assim, faz parte, né? Sim, é o somos aprendizado humanos, da vida, a gente não sabe o porquê que nós estamos aqui, e nem para onde a gente para onde vai. a gente vai e o que a gente tem que fazer. A gente vai descobrindo isso ao longo do caminho. Um dia após o outro, desenvolvendo respeito, a amizade, a solidariedade, a alegria, ainda que às vezes seja meio difícil, mas sempre procurar manter o bom humor, não é? A Sim. alegria, a risada, que faz muito bem para a alma da gente. Eu agradeço profundamente essa criatura que surgiu assim na minha vida, né, por conta dos meus bebês, e que eu aprendi realmente a gostar, a amar, de fato, pelo carinho, pela atenção, pela maneira que é Cláudio Eustáquio Moraes Júnior. Toda a minha admiração. Obrigado, é mútua, né? Obrigado demais. Obrigada pelo eu, convite, querido. né? Então aqui a gente encerra mais esse bate-papo, mais essa conversa aberta e voltamos daqui a pouco, tá? Um beijo para todo mundo, paz, bem, saúde e força.